vencestes. Vamos lá. Morte venceste, o vento rompeste, a tumba vazia agora está. O céu se adora, proclamando a glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de tudo não estás. Você levanta aí nesse nome, começa a aplaudir, glorificar e exaltar o nome poderoso de Jesus, o maravilhoso, o Deus sereno, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, a estrela maior, a rocha inabalável, o caminho, a verdade, a vida, és tudo em papel, início e fim, aleluia. Exaltamos nesse lugar. Só o teu nome levantamos e exaltamos. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Tem alguém que é apaixonado por Jesus nesse lugar? Aleluia. Deus maravilhoso. Boa noite a todos os irmãos. Nós estamos aqui nesses dias de ajuntamento, em um seminário de oração, uma construção, um mergulho teórico prático sobre a vida de oração. Esse é o nosso quarto culto, nós iniciamos ontem à noite. Nós tivemos já um turno pela manhã, um turno na parte da tarde, e agora nós vamos encerrar esse dia com um turno na parte da noite. E amanhã nós temos um também na parte da tarde para poder fechar o nosso seminário, amém? Nós viemos em uma construção aqui ministrando sobre a introdução do tema e da visão do seminário, ensinamos a orar. Nós falamos ontem sobre a vida de oração de Jesus. Hoje pela manhã nós falamos de fundamentos, princípios e parábolas sobre oração. Nós aprendemos aqui também uma estratégia de oração que a gente chama de estratégia de oração em círculos. Tivemos um tempo de ativação prática de oração. Agora na parte da tarde nós falamos sobre a importância de vigiar com o Senhor no mínimo 1 hora por dia. A gente trouxe fundamentos práticos para a gente ter uma vida de oração de no mínimo 1 hora na presença do Senhor todos os dias. Nós falamos das revelações dos horários bíblicos de oração agora à tarde e terminamos fazendo uma prática aqui antes do nosso intervalo de orar as Escrituras Sagradas, de orar a Palavra de Deus. E dentro do nosso cronograma nós temos ainda diversos temas, mas nós estamos compilando alguns, cortando outros, para poder a gente trabalhar da forma mais qualitativa possível esse tema aqui do nosso seminário. E naquilo que foi proposto para a noite de hoje, nós vamos dar um mergulho, falar de forma teórica e prática sobre um tema de oração, que é a oração em línguas. Bom, como esse é um seminário que busca trazer edificação, construção, entendimento, esclarecimento, eu tenho compartilhado com os irmãos a importância de perguntar, de esclarecer, de compartilhar. A gente está construindo aqui um ambiente. Eu espero a gente gastar aqui um tempo de ensino nesse tema e a gente encerrar esse domingo da noite, tirando um tempo para praticarmos aquilo que a gente vai aprender, tendo um tempo de oração em línguas de forma bem intencional e ativação também de porventura irmãos que ainda não oram nas línguas, amém? Nós teremos aí no final desse turno mais um tempo de busca, um tempo de permanecer na presença, um tempo de ativação. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, deixar a sua Bíblia aí, seu caderninho de anotação pertinho de você.
vamos fazer um mergulho pouco a pouco nas Escrituras Sagradas. Queridos, eu queria começar nessa noite falando um pouco da parábola que nós falamos aqui sobre a questão do exército. E qual é essa parábola? Falando aqui mais uma vez aos irmãos, até para os irmãos que não estavam aqui poderem entender essa parábola. Eles imaginam que passa agora o carro de som e começa a chamar o carro de som com ali aquele alto-falante, convocando aqui, passando aqui na rua, convocando de última hora todos os homens que aqui estão para a frente de guerra, sendo essa não uma situação de ensaio, mas uma situação de realidade. E aí, queridos, eles vão ali, está passando um caminhão do exército, ali o comboio do exército, e os homens vão indo correndo ali para se alistar para a frente de guerra, e o exército pega e dá um kit para cada um dos homens: coturno, capacete, aquele negócio, granada, R15 não, como é que é o nome não? Espingarda, fuzil, fuzil, o kit bala. Irmão, te dá o kit completo, aí dá na mão de cada um e fala assim: partiu para a guerra! Irmão, quem aqui, os homens aqui, levanta a mão, quem passou pelo exército? Ó, a gente tinha um remanescente na academia, eu quero ver se pelo menos um remanescente a gente tem que passou pelo treinamento do exército. Levanta a mão dos homens que passou pelo exército, por favor. Tem reservista. Só tem reservista? Só tem reservista. Só os três de baixo. Papai só tem um, né? Não, meu pai serviu. Ele está se escondendo ali, né? Porque a gente ia falar assim: não, senhor, se você é o único que vai na frente, né? Vamos dando cobertura, tô brincando. Irmão, numa situação como essa, granada na minha mão, ia virar pedra, eu ia tentar acertar a cabeça do soldado do meu. Tô brincando, não ia fazer isso, não ia orar por ele, amar ele. Provavelmente eu não ia nem lutar essa guerra, mas numa situação hipotética. Irmão, a granada ia servir para tentar atacar igual na fruta. A arma ia na minha mão virar um porrete, porque eu não sei manusear ela, não sei colocar uma bala, não sei. Então o máximo que eu ia fazer era ficar aqui atrás da pilastra para passar e soltando tudo. Olha, efeito sonoro aqui, né? Então por quê? Porque eu não passei por um treinamento, eu não recebi capacitação. Adianta eu ter nas minhas mãos uma arma extremamente poderosa sem eu saber manusear? Adianta? Não, é perigoso. É até perigoso. E esse tema aqui é um desses. Esse tema aqui é um desses. Por faltar às vezes uma construção melhor do entendimento, a gente tem uma arma extremamente poderosa que a gente não usa da forma adequada. Quem que já comprou para poder caminhar uma esteira e colocou dentro de casa? O fato de você comprar a esteira e colocar lá resolve o problema? O que você tem que fazer? Usar. Amém? E assim é. Aqui, a oração, às vezes a gente até recebe, mas a gente não usa. Vai produzir fruto? Não vai não, irmão. Então a gente precisa entender o porquê, para a gente ampliar esse entendimento, mas o principal é a gente ser efetivo na prática. Isaías 28, 11, lê rapidinho comigo esse texto. Quem abre comigo em Isaías 28, 11. Vou pedir para uma pessoa ler e outra pessoa ler para mim. Marcos capítulo 16, versículo 17 e 18. Isaías 28, 11. Pelo que por lábios estranhos e por outra língua falará este povo. Amém. Marcos 16, 17 e 18. Só para ler para a gente. Os seguintes sinais acompanharão aqueles que crerem. Em meu nome
nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão serpentes sem correr perigo. Se beberem algo venenoso, não lhes fará mal, e colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Amém? Então, queridos, primeira coisa, nós temos aqui um texto profético, de Isaías, anunciando profeticamente um tempo de liberação das línguas, pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo. O contexto desse texto é o seguinte: Isaías, na verdade, o Senhor está, através da vida de Isaías, exortando os ministérios presentes naquele tempo. Ele estava dizendo que o profeta estava errando a visão, o sacerdote e os profetas estavam bêbados na mesa do vinho, na mesa da bebida forte, e por isso eles estavam tropeçando nos juízos e errando na visão. Se aqueles que foram deixados para ensinar e instruir o povo estavam sem visão, sem entendimento daquilo que era a vontade de Deus, a instrução de Deus, o juízo de Deus para aquela geração, o Senhor começa a perguntar no versículo 9: a quem, pois, então se ensinará o conhecimento? A quem se dará a entender o que se ouviu? Acaso é aos desmamados, aos que foram afastados dos seios maternos? Será que a gente vai ter que ensinar as criancinhas? E nesse contexto o Senhor está falando de ensinar a sua lei, de manter este lugar de coerência. Ele fala porque o Senhor vai falar ao seu povo, e o Senhor vai usar os lábios gaguejantes, as línguas estranhas. Então nós temos em um texto de Isaías já um início profético daquilo que seria uma liberação a partir do Novo Testamento. E eu quero começar através de uma profecia de Isaías, porque tudo na palavra é extremamente intencional. Tudo que Deus falou tem um propósito. Deus é um Deus de propósito. Deus não faz nada sem propósito. Então, se Deus, no Antigo Testamento, Ele está anunciando uma ferramenta, uma linguagem de edificação que estava vindo, é porque isso tem um propósito. No texto de Marcos 16, nós temos aqui Jesus, depois de ter morrido, depois de ter ressuscitado, Ele está ali tendo um tempo com os discípulos. A palavra do Senhor diz que Jesus, depois que ressuscitou, passou 40 dias ensinando aos seus discípulos sobre os preceitos do reino de Deus, antes de ser assunto aos céus. E nós temos um texto chamado aqui, na verdade esse texto de Marcos, combina com o texto de Mateus, é chamado de a grande comissão. Nós temos mandatos semelhantes, porém diferentes. Nós temos em Mateus um mandato discipulado, e de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar tudo aquilo que eu vos tenho ordenado. Então nós temos ali um mandato de fazer discípulos e de ensinar as pessoas a guardar e a viver os ensinamentos de Jesus. Isso é um pouco diferente da ótica de Marcos, porque aqui na verdade é uma ordem para a evangelização. Discipulado a longo prazo. Evangelização, urgência. Qual é o mandato de Marcos? E de pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo. Quem não crê já está condenado. E estes sinais seguirão aqueles que creem. Quem crê será salvo. Então está falando quem crê na palavra da pregação do Evangelho, amém? E esses sinais vão seguir aqueles que creem. Quais são os sinais que Jesus está dizendo aqui que vão seguir aqueles que creem? Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes, se alguma coisa mortífera beber, não lhes fará dano algum, se puserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Então, dentro desse contexto, Jesus está dizendo o seguinte: em meu falarão, vamos repetir. Jesus falaria que a gente vai estar falando, novas línguas no nome dele, se isso não tivesse um propósito? Com toda certeza Jesus não falaria se isso não tivesse um propósito. Então nós temos algo que foi profetizado no Antigo Testamento. Nós temos algo que Jesus está dizendo no meu nome, vocês vão falar novas línguas. Agora, a nossa pergunta é, o nosso questionamento é, qual é o propósito do Senhor? Por que Deus trouxe essa ferramenta?
para que serve. Se a gente não entender, a gente não vai praticar. Vamos construir, amém? Amém? Estamos juntos? Vamos lá. Então, deixa eu dar um panorama antes da gente entrar aqui em 1 Coríntios 12, 14, que nós temos aqui Paulo ensinando bem sobre esse tema. Vamos lá. O que é a definição da oração em línguas? Ou essa linguagem sobrenatural de oração? Ou, em outros textos, nós temos o texto de Judas, falando e dando o nome dessa oração de oração no Espírito. Nós temos Efésios 6, chamando esse tipo de oração, no finalzinho, depois das armaduras, de oração do Espírito. Então, o que é essa oração do Espírito? Ou línguas estranhas, ou linguagem sobrenatural de oração? Porque é para que serve onde vive, onde habita nessa sexta-feira. Vamos lá. Irmãos, o Senhor nos deu essa ferramenta para que ela fosse na nossa vida uma ferramenta poderosa de edificação. Amém? Estamos juntos? Como assim uma ferramenta de edificação? É mais ou menos assim que funciona a oração em língua. Ela é uma linguagem desconhecida para nós, amém? A não ser que haja interpretação, e depois eu vou falar da diferença da oração em línguas, do dom de variedade de línguas. Eu vou entrar aqui em aspectos mais específicos. O dom de variedade de línguas nós temos pegado, seguido de interpretação para trazer uma mensagem à igreja. Vamos lá. Qual é o propósito? Por que o Senhor deixou essa linguagem de oração para a gente? Irmãos, olha só como é que Deus é maravilhoso na sua soberania. Quando nós oramos em línguas, quem ora é a gente. Sou eu que vou orar intencionalmente em línguas. E a gente tem que parar uma das coisas que eu já quero aqui desmistificar. Oração em língua não é um negócio que você ora só quando tem um arrepio, quando está fervoroso. Não é isso. Oração em língua é uma linguagem de oração para ser utilizada. É uma ferramenta de oração que você vai usar de forma intencional com propósito. Por quê? O que acontece? É uma linguagem desconhecida ao nosso entendimento? Hã? Sim. Você sabe o que está. Agora olha que interessante. Quem ora somos. Agora, aquilo que está sendo orado, aí meu amigo, isso é uma autoridade exclusiva do Espírito Santo de Deus. De forma simples, a oração em línguas é eu rendendo a minha oração à pessoa do Espírito Santo, para que ele ore através de mim a vontade de Deus. Você imagina que oração assertiva? É o Espírito orando e o Pai respondendo. Você consegue entender isso? Deus criou uma forma da gente emprestar a nossa linguagem de oração. Por que? Sabe o que diz a palavra de Romanos 8? Nós não sabemos orar como lemos. Porque muitas vezes desconhecemos a totalidade da vontade de Deus. Mas o Espírito Santo, que habita nas nossas vidas, intercede por nós como e aquele que conhece a mente de Deus intercede segundo a vontade de Deus. Então qual é o processo de oração em línguas? Eu oro, mas é o Espírito Santo que está dando aquilo que eu estou. E é o Pai que está respondendo essa oração. Não existe oração. Batata. Certeza. Então, o Senhor está nos dando uma ferramenta poderosíssima, mas que nós precisamos ter entendimento do que
que ela é, para que a gente venha usar. E querido, é tão simples o sobrenatural, porque qual é o benefício da oração? Eu vou te dizer que todos os versículos e as afirmações do apóstolo Paulo, que ensina de uma forma mais teológica sobre isso, ele afirma: olha que maravilhoso! Presta atenção comigo. Uma afirmação do apóstolo Paulo. Ele diz que quem ora em línguas faz o quê? Edifica a si. Significa a palavra edificar. Edificar uma casa. Construir. Construir em cima de fundamento. Então, quando eu estou orando em línguas, um processo de edificação, de construção do meu homem espiritual, do meu ser espiritual está acontecendo segundo os fundamentos de Deus. Estamos juntos? Quem ora em línguas não fala aos homens, mas fala a canal direto de ligação com Deus. A profecia, ela vem para trazer exortação, edificação, consolo. E ela é para poder edificar o dom de profecia edifica a igreja. O dom de línguas pode ser usado para a edificação do corpo? Sim. Seguido de interpretar, ele é semelhante à profecia. Agora, quando eu estou orando em línguas, o que está acontecendo? Eu estou edificando a mim mesmo. E eu estou falando com ligação direta. Outra afirmação sobre a oração em línguas. Quem ora em línguas, o seu espírito ora de fato. Por quê? Porque ela não é uma oração que acontece no âmbito da alma. O que é uma oração no âmbito da alma? É quando eu uso o meu entendimento para me expressar com Deus. Então, o que o apóstolo Paulo define? Eu orarei com o entendimento e orarei no Espírito. Então, o que é usar meu entendimento? É meu raciocínio, meu culto racional, toda a minha capacidade intelectual para desenvolver uma comunicação direta com Deus. Agora, quem ora em línguas, o seu espírito ora, de fato, ora bem, porque é uma linguagem de oração que está acontecendo em qual área do ser humano? Espírito. Paulo fala em 1 Tessalonicenses: aperfeiçoar a santidade do corpo, da alma e do espírito. Seres tricotônicos. A área mais inexplorada do ser humano, apesar dos avanços que a gente tem hoje na ciência, o entendimento das dinâmicas da alma, ainda é o espírito. E essa é uma linguagem de oração que ela acontece direto na parte do meu ser que se chama Espírito. E é onde que o Espírito Santo habita? Meu coração. O Espírito Santo mora, sabe onde? Sabe qual é o seu ser que o Espírito Santo habita? No seu espírito. No Espírito Humano. O Espírito Santo de Deus. Ele reside a área, o lugar que ele mora em você é o seu espírito. Ele recria o seu espírito. Seu espírito recebe poder quando você tem uma experiência de arrependimento e novo nascimento. O espírito que estava morto em delitos para com Deus, ele é ressuscitado para com Deus. E quando aquele ato de fazer uma aliança, de ter revelação da cruz, no nome de Jesus, no reino espiritual, é isso que está acontecendo. O selo dessa aliança é o Espírito Santo que vem, libera poder no meu espírito, para que o meu espírito tenha comunhão com Deus novamente. Estamos juntos? Por isso que antes de você ter uma experiência com Jesus, se você nascer de novo, você se sentia distante, você não conseguia ter uma vida de oração. Mas agora você tem uma ligação direta, o seu espírito, ou o Espírito Santo habitando, o seu espírito tendo uma ligação direta para com Deus. E a oração em línguas, ela está acontecendo no seu espírito. Ali o apóstolo Paulo fala: quem ora em línguas, a sua mente fica o quê? Infrutífero. Aí a gente lê isso
um olhar ruim muitas das vezes. Tipo assim, minha mente fica infrutífera. Não, sabe o que significa? O apóstolo Paulo está dizendo que a área que isso acontece é no seu a sua mente está participando? Está tendo entendimento do que está sendo orado? Se ela não está sendo entendimento, ela fica sem fruto. Por que Deus fez dessa forma? Vários motivos. Um deles, meu irmão, se você estiver emprestando a sua boca para orar a vontade de Deus, e o Espírito Santo estiver aqui intercedendo, uma coisa que tem a ver com a sua vida que você ainda vai passar, e é uma aprovação que você para de orar na hora, se assusta. É ou não é verdade? Se Deus estiver ali intercedendo por um livramento, o Espírito Santo está orando ali, aí o Espírito Santo começa a livrar de um laço de morte, num lugar que você vai mesmo, você nem vai, você dá um jeito, você assusta. Porque quando esse carro capotar, Senhor, não sei o que, imagina, você infarta no coração, imagina. Se você tem um conhecimento total dos mistérios do plano de Deus, daquilo que você está orando, irmão, você contaria, você dá um jeito de meter a mão e fazer diferente. Então, primeira coisa, Deus criou ali uma forma direta da gente orar pelo plano de Deus sem manipular a vontade de Deus na nossa vida. Primeiro ponto. Agora, fala uma coisa: o diabo sabe o que está sendo orado em Minas? Não. Se você que é filho, Deus deixou você sem saber, o diabo vai saber, sabe não? Fica desesperado, não sabe o que está sendo orado. Tem espírito de engano aqui em Minas? Tem. Não estou falando disso. Falando que ele não tem o entendimento que está sendo orado. Agora, por que a mente fica sem fruto? Não participa do processo, sabe por quê? Porque essa é uma linguagem extremamente simples e prática para ser usada no cotidiano. Explica de novo. Como você vai cumprir a escritura de Tessalonicenses 5, 18 a 16, que diz assim: orai sem cessar. Passar o dia inteiro, né? Tá, você pode desenvolver uma prática de comunhão com a presença, passar o dia inteiro em comunhão com o Espírito Santo, está sempre perguntando, está sempre falando, sempre se lembrando. Ok. Agora você quer uma ferramenta prática para você usar na sua vida cotidiana e que não o seu entendimento não vai estar sendo ocupado com aquilo. Mais ou menos assim. Imagina lá, está no horário de almoço, sem preparar o almoço. Mãe, dona de casa, os varões podem cozinhar. Vamos fazer o almoço. Aí, senta ali 11 horas para preparar o almoço, para meio-dia ficar pronto. Aí você está ali cortando o legume, a carne. Aí você está, sua mente está focada, você está fazendo. Cortando a carne, cortando o legume, botar o feijão. Aí você está assistindo. Aí você está correndo para casa. Está dirigindo o carro. Quanto mais longa a viagem, mais empolgado fica. Horas para ficar olhando. Antigamente eu passava muita roupa, hoje não passo não. Então eu gostava de passar roupa, sabe o quê? 1 hora, 2 horas, passando roupa. Eu compartilhei aqui que eu tenho o hábito de ler as escrituras enquanto eu faço o quê? Minha mente focada nas escrituras. Enquanto eu estou lendo, usando o meu entendimento, parte do meu ser chamado alma, para estar ali meditando nas escrituras. E eu estou edificando o meu. Então, é uma linguagem extremamente simples para ser usada na vida cotidiana. E quanto mais utilizar, ainda seria duro. Colheita e plantio e quem semeia a carne vai colher corrupção. Quem semeia o espírito vai colher vida
Eterno, Gálatas. Então, queridos, vamos lá. Qual é o propósito das nossas línguas? Vou tentar desenhar aqui de forma simples. Quais são os frutos de quem gasta tempo orando em línguas? Posso falar muitos deles. Vou usar aqui, a palavra. Vamos lá, vamos construir um pouquinho aqui. Vai lá comigo, Judas 27. Judas, antes de desviar a crer em Jesus, ele escreveu esse epístola. Dá para cá, esse Judas aqui é Judas, irmão de sangue de Jesus, irmão de Tiago, irmão de sangue de Jesus também. Você sabia que a epístola de Tiago foi Tiago, irmão de João, um dos dois que escreveu? Você sabia que a epístola de Tiago não foi Tiago, irmão de João, Pedro, Tiago, João, Joaquim? Muito bem. Tiago é martirizado em Atos capítulo 12, herói de salvação. Tiago é o primeiro a ser martirizado dos apóstolos. Nem dá tempo de escrever. Esse Tiago aqui, que aparece como uma coluna na igreja, é o Tiago, irmão de sangue de Jesus, filho de Abraão. Que durante o ministério de Jesus nem cria em Jesus, mas depois da morte e ressurreição, Judas também. Estamos juntos, né? Judas 1:27. Não, perdão, 1:20. Tem 27. Agora tem 25. 1:20. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito. 21. Guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna. Amém. Vós, porém, amados, fez o quê? Pois, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, Como? orando no Espírito. Orando no Espírito Santo. Espírito Santo. Essa é a única forma da fé crescer? Da fé crescer? Não. Nós temos outras expressões bíblicas que falam do processo de crescimento da fé. A fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Contato com a palavra gera uma construção de fé. Uma outra coisa que gera fé, um processo, passar por um processo. Ser experimentado em processo vai gerar um testemunho, construção de fé, de experiência, e que você vai construir sobre isso. Muitas formas da fé ela ser edificada e a fé ela crescer. Agora, o texto de Judas está dizendo para a gente um processo em que a nossa fé ela é construída, ela é edificada sobre um fundamento. É o quê? Orando no Espírito. Quando você gasta tempo, não, uma construção de um testemunho de fé dentro de você começa a ser liberado de uma forma específica. É normal você começar a gastar horas, tempo intencional olhando em línguas e haver áreas do Evangelho que você ainda olha com um nível de receio. E você perceber que depois desse processo de você estar orando, medidas de fé começam a ser liberadas de uma forma mais enfática. E por que eu estou falando áreas do Evangelho? Porque, querido, fé é uma parada que ela é um pouquinho compartimentada. Você já percebeu isso? Tá, beleza. A palavra fala em Romanos 5, se eu não me engano, cada um recebeu uma medida de... Cada um recebeu uma medida de fé. Agora, a medida que todo mundo recebeu é para ser desenvolvida. Porque a fé ela é como o grão de mostarda, que sendo a menor das sementes, se transforma o quê? Na maior das hortaliças. Olha o potencial de crescimento do grão de mostarda. Vai ser pequenininho, se torna uma hortaliça. Então, uma fé, independente da medida que recebeu, ela é como uma semente para ser
ser desenvolvida. Agora para pensar, Pedro, olha esse exemplo. Quem crê que Pedro, falei, muito passividade. Quem crê que Pedro, que era um cara usado, que gostava de andar no sobrenatural? Irmão, quem além de Jesus andou no sobrenatural? Mestre, é o Senhor mesmo, fala pra mim que eu vou! Não, eu já tentei, não deu certo. Não, sério, já isso não agora. Olhei pra curso, olhei. Não deu certo. Já tentei, falei com ele que eu vejo na Bíblia, que alguém passou do óleo também, ser arrebatado ao fedido, ainda arrebatado. Mas assim, Pedro era um cara que tinha fé no sobrenatural? Não é porque tá, chega assim e fala assim, você manda que eu vou. É louco, duvidou um pouquinho, duvidou. Pedro, vai ali na lagoa de boa, siga aqui na lagoa do Mirante, pesca o peixe, na boca do peixe, vai comprar a moeda, pega a moeda, paga o seu imposto. Tá bom, Senhor. Aí ele vai assim, piscar, gente. Qualquer um que um pouquinho mais racional vai falar assim, quê? Não vou pegar o peixe? Dá uma moeda na boca do peixe, eu vou pagar o peixe. Imagina, você está orando pela conta do dia. Mas coloca no lugar dele. Você está orando pela conta do dia. O Espírito Santo fala uma adoração. Meu filho, vai na lagoa, pesca o peixe, um dia. Irmão, quem que obedece assim? Hã? Então você acha que convir que Pedro tinha uma medida de fé sobrenatural? Agora, quando a galera chega para a gente falar de perdão, ela fala assim, ó, quantas vezes tem perdão, meu irmão? 7 vezes? Não, 70 vezes. Sabe o que mais pode Pedro? E acrescenta a fé. Ou seja, mandar sobre as águas de fé. Para andar nesse mundo de perdão, não é complicado demais, mas não tem nessa área aqui. Então tem área que você já foi experimentado, você tem uma medida de fé. Agora, às vezes, uma área que é nova para você, às vezes, sua medida de fé, tá? Não é verdade? Estão juntos? Agora, o que Judas está dizendo? Existe um processo de crescimento da fé que acontece quando estamos orando em línguas. Verdades eternas estão sendo liberadas. Roubos de crescimento está acontecendo no nosso ser espiritual. Uma medida de fé está sendo construída de forma humilde. Estamos juntos? Um dos frutos que é línguas. Não, cresce em medida. Diário de tudo. Só parênteses aqui, irmão. 2011 eu descobri a oração em línguas assim, sendo ministrado e havendo um entendimento para a realidade que eu apresentava. Tentei entrar nisso por vários momentos, não conseguia manter uma constância. 2013 para mim foi um ano que eu falei assim, comecei a ser diligente em gastar tempo diário orando. Depois de ter ouvido tanto testemunho, tanta pregação, tanto nome de Deus falando sobre isso, então você vai ver, tem muito nome de Deus que a gente olha e admira e a gente sabe, um cara que gasta horas por dia orando isso. Posso te dar vários exemplos. E eu sempre ouvi isso, sempre ministrado, mas não conseguia entrar na prática. Tinha um entendimento, mas não conseguia praticar da forma como eu queria. 2013 para mim foi linear, 11 anos de prática. Eu sei o fruto que foi gerado a partir disso, a partir de uma prática constante, não a conta. Oro constantemente. Todo o ministério que trabalha com libertação, de uma forma furtiva, você vai ver que traz muito oração. E outras coisas. Então, um dos frutos que é liberado, o quê? Amém? Segundo, pastor, antes de passar o ponto, me parece que é o único lugar nas Escrituras que eu já encontrei que, em seguida a palavra fé, tem uma outra expressão que chama Santíssimo. Não sei se o pastor tem alguma coisa sobre essa expressão, porque em nenhum outro lugar nas Escrituras eu encontrei fé. E aqui falando sobre esse assunto específico de orar no Espírito Santo, tem essa expressão fé santíssima. A princípio, a minha interpretação, vamos dizer assim, da minha própria mente, era de que ao orar em língua, que eu me edifico
edifico a mim mesmo, me ajuda também a entrar num processo de santificação da minha vida em Deus. Isso foi o meu entendimento. Como eu trago isso comigo, queria fazer essa pergunta, já que estamos dentro desse contexto. Irmão, vamos falar aqui de santidade. 2 Coríntios 3, 18 diz o quê? O Espírito do Senhor, de glória em glória, dá o quê? À medida que contemplamos o Senhor, o seu Espírito, de glória em glória, está o quê? Gerando a imagem de Cristo em nós, construindo a imagem de Cristo em nós. Então, uma das atribuições da pessoa do Espírito Santo que habita nas nossas vidas é construir Jesus, é trabalhar para que Cristo seja gerado. E a palavra diz que Cristo em nós é o quê? Esperança da glória. Então, Efésios 4 fala que os ministérios eles servem para a edificação dos santos, até que cheguemos ao quê? Estatura de? Que é a estatura de Cristo. De varão perfeito, fala de maturidade. Então o Espírito Santo está trabalhando na minha e na sua vida para gerar Jesus em nós. Agora, para pensar, se eu tenho uma linguagem de oração, que é o Espírito Santo que está orando por mim, segundo a vontade de Deus, eu estou emprestando a Ele os meus lábios para Ele orar por mim. E uma das suas responsabilidades do Espírito Santo é gerar Jesus em mim. Será que um dos frutos da oração livre não vai ser me constranger a um lugar de santificação cada vez maior? Irmão, começa a orar em mim para você ver. Tudo que é galho seu que ainda existe, tudo que é área de morte que ainda existe, o Espírito Santo vai começar a vir com lugar de Deus. Lida com isso aqui. Tira isso, porão sem cara. Isso aqui não está legal. Por que muita gente para de orar em línguas no início? Vou te dizer. Quem que lembra da visão de Ezequiel? Do vale de ossos secos? Não. Quando a palavra profética é liberada e o Espírito começa a agir no vale de ossos secos, o que acontece primeiro? Vira o exército. Tá, qual é a primeira ação depois que o Espírito Santo se move? Barulho. Tudo que estava em desordem começa a entrar em quê? Em ordem. Os ossos começam a se encontrar, meu irmão. O Espírito começa a ordenar aquilo que está em desordem, para então vir a carne, a pele, para então vir o Espírito. Irmão, quando vem a ação do Espírito está em desordem, o Senhor começa a ordenar. E às vezes tem um monte de área parada na nossa vida que nunca foi tocada. Então, nesse chacoalhar, deixa o Senhor começar a movimentar e às vezes mexer com a nossa estrutura, muita gente para. Porque tu começa a orar e você fala assim, nossa, velho, que fruto maravilhoso. Aí começa um barulho. Parar de falar, não falar para mais. Assim, ela não falar em cima de igreja, não falou mais. Pode acontecer que eu não senti. Não precisa sentir a presença do Espírito falar em línguas. Esse é um ponto. A gente construir, isso é legal você falar, para poder fundamentar. Tá, vamos lá. Pergunta da Sônia. É boa. Alguém pode falar em línguas e depois, sei lá, parar de falar em línguas? Assim, bafar, ali e tal. Vamos lá, vamos ver os fundamentos que a gente tem para poder trazer a forma equilibrada aqui de resposta. Tem diversos fundamentos, vou lançar aqui e a gente vê o que a gente constrói aqui. Tá, existe texto dizendo que os dons de Deus são o quê? É um ponto. Mas também existe um texto dizendo para a gente não apagar o Espírito. Existe uma exortação de Paulo a Timóteo dizendo o quê? Aviva o dom que há. O
Timóteo era um cara maneiro pra caramba. O caráter de Timóteo era irrepreensível, cara. Integridade, caráter, um jovem que pastoreava muito igreja, uma responsabilidade intensa, era reconhecido pelo nível de padrão de caráter de Cristo. Então, ele era muito aprovado no caráter. Agora, na parte do dom, Paulo tinha que, como discipulador, estar o tempo todo exortando ele a fazer o quê? Zelo. Estamos juntos? Amém? Então, imagina uma brasa ali com fogo. Se você é a banda, Continua a ser. hã? A venda tá ali, tá só, né? Aí você olha assim, acha que tá pagando, mas você dá um soprinho, Até gastar todo. até gastar. Então assim, nós temos casos e casos. E aqui a resposta teve na verdade, aqui tem caso e caso. Tem pessoas que às vezes, literalmente, Hebreus fala de um lugar de arrependimento, algumas pessoas não podem voltar. Pessoas que crucificaram mais uma vez Cristo. A gente está negando publicamente o nome de Jesus, profanando a fé, mas de perseguição. Deus traz essa exortação. Então tem caso e caso. Mas na maioria das vezes, a questão das línguas, ou às vezes de um dom do Espírito que você tem, vamos lá, irmão, às vezes você recebeu um dom de cura do Senhor, às vezes você recebeu um dom de profecia. Quanto mais você usar aquilo, mais você vai ver fruto, maturidade e ativação, amém? Agora, se você apagar, você vai sentir isso no caso, você não vai exercitar aquilo ali. Então, às vezes, Deus vai ter que vir e reavivar isso no seu coração para que você volte a usar essa ferramenta de edificação. Estamos juntos? Agora, foi qual outro ponto que você falou de sentir? A pessoa não sentir o Espírito Santo falando em línguas. Esse é um ponto, Você já respondeu. Esse é um ponto. Vamos lá. O que eu falei aqui sobre oração? Quando a gente estava falando de orar 1 hora por dia no mínimo. Já que o Senhor 1 hora por dia pelo menos. Falei que sobre o lugar de oração, que vai ter dia que vai acontecer o quê? E o céu vai beijar, abraçar outro dia. Não posso falar. Tem dia que o céu vai descer, você vai ver anjo colorido, vai chorar, vai catarrar, quer gritar. Mas sabe mesmo? Agora vai ter dia que você vai parecer que você está com uma enxada capinando num asfalto. Recife. Pedra. Agora, a medida é pelo que você sentiu? Fé não é sentimento. Fé é convicção de verdades eternas. Uma verdade. Não é que eu sinto, é que eu sei. Eu sei. Uma verdade. Jesus disse: onde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estou. Um ponto. Eu senti na presença de Deus ou não, eu tenho uma verdade. Ele está presente. Agora, por eu saber que Ele está presente, eu vou dar uma resposta à sua presença. Aí ocorre muitas das vezes a manifestação da sua presença. Amém? Amém? Por que é importante falar essas coisas? Porque senão a gente só ora quando a gente está sentindo. E eu posso dizer uma coisa? Oração em línguas não tem a ver com sentimento. Tem a ver com entender uma verdade praticada. O processo é natural, eu escolho orar. Não vou falar de uma coisa que eu oro todos os dias algumas vezes. Então, eu oro, é escolha. Eu quero orar, eu decido orar. A partir do momento que essa ferramenta é minha, eu decido orar. Beleza, no momento de fervor, no momento de toque do Senhor, amém. A gente flui e tal, amém. E tem momentos específicos mesmo. Agora eu estou falando de uma convicção de fé. Posso dar um exemplo de um cara chamado David Robertson? Posso dar um exemplo? Por que eu gosto de falar de David Robertson? Quem é que conhece David Robertson? Ninguém. Lucas, que eu falei. Alguém que conhece David Robertson? Gente boa. Ali da esquina do. Tá, vou fazer outra pergunta. Quem conhece aqui? Vai levantando a mão aqui onde eu estou falando. Quem conhece aqui? Luiz Emílio? Luciano Subirá. Vai mantendo a mão levantada. Quem conhece aqui Antônio Cirilo? David Kilo. Tá, todos esses nomes nós conhecemos. O que eles têm em comum? Todos eles foram tocados pelo Deus. Estamos juntos?
David Robertson foi um cara que trouxe assim, muita ênfase à questão da utilização da oração em línguas. E todas essas pessoas viveram destravar na vida ministerial por ter sido tocado pela vida dele e praticam muito a oração em línguas. Já ouviu o testemunho desse ministério? O que ele fazia? De 8 ao meio-dia no monte orando em língua, parava uma hora de almoço, de 1 da tarde às 5 da tarde, 8 horas por dia, no monte orando em língua, depois que ele foi tocado pela vida dele. Luciano Subirá, na época, antes do ministério itinerante, ele trabalhava no banco, às 7 da manhã, às 11 da manhã, todos os dias estava orando em línguas. Você pergunta para o Luciano Subirá, como é que é a sua vida de oração? Ele vai orar, 80% da minha vida de oração é orando em línguas, 20% eu oro por dia. O Zé Emílio vai dizer assim, é a minha arma secreta. É o que traz para mim as revelações da palavra. Todo o fluir de Deus tem na minha medida do ministério. Todos eles foram tocados pelo mesmo cara. Qual é o testemunho? Esse cara vinha lá dos Estados Unidos, ministro. Irmão, chegava a ser engraçado, a roupa meio cafona, sem adoração. Esse cara vinha para os cultos aqui no Brasil de avivamento. Irmão, esse cara começava assim do nada, a fluir, a ministrar. Irmão, é um negócio sobrenatural tão intenso, tão intenso, tão intenso, tão intenso. Era tanta gente sendo batizada com o Espírito, era tanta gente sendo curada de milagre absurdo. Essa é uma simplicidade. Mas era muito, era muito. Aí, no final das ministrações, que eu estou impactado com o nível de unção, de graça, de maravilha de Deus, ele perguntava assim: quem quer ter o que eu tenho? Aí falava, faz o que faço, vou te contar o meu processo. Quer ter o que eu tenho, percorre o mesmo caminho. Ele contava a mesma história. Qual era a história? Ele era um enhabor, numa cidade do interior dos Estados Unidos. Um dia ele teve um sonho, era de uma igreja pentecostal bem pequenininha, então ele já falava em mim. Um dia ele teve um sonho profético. Qual foi o sonho? Ele estava num lugar sendo arrotado milhares de pessoas. Estava com a Bíblia aberta em Judas 1:20. Ele sabia que era o culto dele, a pregação dele. Um monte de pessoas cadeirantes na frente assim. E ele sabia que era o culto dele. Na hora que ele vai, o assistente lá vai chamar para ele entrar, na hora que ele vai levantar, vem uma mulher do fundo do palco, chega no cinto, começa a ministrar. Vamos falar uma doideira, salvação, cura, cadeirante, andando certinho. Ele ficou paralisado. Aí no final daquela conversação, a mulher falou assim: eu preciso compartilhar. Eu tenho uma certeza no meu espírito. Deus só me chamou para esse ministério porque algum de vocês que está aqui negligenciou. Aí nesse ele acordou. Não, sou eu, sei que sou eu. Aí foi desesperado, aí vai para a esposa falando: mulher, eu fui pro ministério, Deus vai me chamar. Nós fomos pro ministério, como é que morar embaixo da árvore, meu filho todo dia, você toca, então tá bom. Aí sem saber o que fazer, desesperado, o que ele fez? Pediu conta no trabalho. Ele falou: agora eu estou no ministério. Só que aí não sabia o que fazer. Tinha passado o processo de treinamento. Aí ficou desesperado, que agora ele estava sem saber o que fazer no ministério, desemprego. Aí ele pensou assim: olha a lógica, né? Essa conclusão. Nossa, Deus vai achar que eu sou um vagabundo, porque agora eu estou desempregado sem fazer o ministério. Aí ele pensou assim: enquanto eu não sei o que fazer, mesmo tempo que eu trabalhar, eu vou. Como? Pegou uma igrejinha pequenininha, pegou uma salinha 2x2 e foi para lá. Aí vou dar uma oração, às 8 horas. Aí no primeiro dia chegou e vai empolgado, irmão. Imagina alguém que orou. Orou, intercedeu por todos os missionários na face da terra. Olhou o relógio, tinha passado bem a hora. Ele falou: ei, tem mais 7 horas de igreja. O que eu faço agora? Aí, como ele era de uma igreja pentecostal que ele tinha de falar em língua, ele falou: olha, eu sei. Eu vou ficar aqui orando em língua para completar o meu compromisso com Deus, que é o que? Passar quanto tempo? E ele era um cara determinado. Ele ficou lá 1 mês, 2 meses, 3 meses sem sair daquela saída. 3 meses que ele estava lá. Uma irmãzinha bateu na porta.
Não, 2 meses eu mandei bater na porta. Senhor David Ross, quem sabe você está tanto tempo orando mim. Queria que você compartilhasse a sua experiência de como está sendo, o que você está sentindo. E você quer saber o que eu estou sentindo? Vou te dizer, irmão, prepara. Boca seca, garganta cansada, não fica falando a mesma coisa. Grosso, aí eu estou sincero, eu estou sentindo, cara, eu estou sentindo. Vai falar. 3 meses. Alguém vai lá e falou, ó, vai ter uma reunião evangelística aqui, vai vir um doutor ministrar uma palavra. Quer vir? Ele falou, quero sair um pouquinho desse partido, não é louco. Chegou na reunião, estava lá. Aí, o camarada que veio era alguém que pegou o discurso. Sabe aquele negócio que faz assim? Aí que faz uma linguagem extremamente rebuscada e o discurso longo e começou a ler. Ele, que era de uma igrejinha pequenininha, de um clima mais pentecostal, estava acostumado a algo mais espontâneo, ele achou aquilo um pouco entedioso. Mas ele falou, não, estou aqui, vou ficar aqui. Aí, enquanto ele está ali, do nada, abriu na frente dele era igual uma rachina assim. Ele viu 2 ossos, e viu que do lado direito tinha um problema na reta do joelho. E veio o espírito dele uma palavra, acho que é artrose. Aí ele entendeu nada, ele falou, que doideira é essa? O que tinha acontecido com ele? Aí quando ele olha para o lado, que ele percebe, ele vê uma senhora com um problema no mesmo joelho do lado que ele viu usando. Aí a senhora tem tal problema. Ela falou, tem. Como é que você sabe? E eu acho que Deus quer que eu ore por você. Posso orar por você? Aí na cabeça dela ele pensa, quando chegar em casa, eu vou apresentar a sua vida, que eu te apresentação. Ela falou, pode. Aí ele, tá bom. Em nome de Jesus! Ele dá uma perna dentro. Começou a orar. Alguém falou, em nome de Jesus, aquela mulher estalou e voltou para o lugar. Irmão, acabou o momento dela. Todo mundo sabia que a mulher tinha aquela limitação física, a mulher começou a pular uma festa, uma casar, uma bagunça. E ele está tão surpreso quanto ela, sem saber o que aconteceu. Aí está lá, tentando entender o que aconteceu. Aí a senhora começa a testemunhar o que aconteceu e falou assim, e ele correu um negócio aqui. Se ele orou comigo, aconteceu, vem todo mundo aqui que ele vai orar e vai acontecer também. Aí disse que ele assustou, começou a orar para o pessoal, virou um avivamento. Você não vai estar juntos. Tem que se procurar. E ele está tão assustado quando todo mundo está ali. Quando acaba esse momento, que ele não estava planejando nada, ele vai lá do lado da igreja, do lado de fora, agarra na grade, chora dizendo, Deus, às vezes a gente ouve falar de alguma coisa, agora Deus não sabe quem eu sou. Como pode um negócio desse? Aí o Espírito Santo falou para ele o seguinte, todo esse tempo que você gastou orando em outras igrejas, criou o seu espírito no lugar onde o meu poder podia se manifestar através da sua vida. Então, através dessa experiência, ele entendeu isso. Ele começou a manter, né, e a buscar cada vez mais o entendimento do que era essa ferramenta. Sério, tem que falar. Apesar de avivamento, qualquer nação que chegar, poderia ser o mais fechado possível. Mudança de colheita de alma. Mas era um cara que era muito intencional. E várias disciplinas, né? E uma dessas. Então, ele veio no Brasil e ensinava isso, década de 80, 90. Ele marcou uma geração de ministros que está hoje em evidência. Mas foi a vida dele, não muito uns 3, 4 anos. É recente. Só tá. E esse é o testemunho dele. Eu contei isso. Quando a velhinha ela perguntou o que ele estava sentindo, o que ele disse? Ele não estava sentindo o processo de edificação, mas ele estava sendo edificado. Não tem a ver com sentimento, tem a ver com uma verdade. Amém? Estamos juntos? Então, irmão, tá. Dependendo da linha que a gente tem teológica,
tem que ter uma série de exageros de vários lados. Uma parte da igreja nega a existência dos dons de adoração em língua. A outra parte usa isso só de forma extravagante. Tipo assim, como o Sônia falou, né? Ah, se tem um mover de Deus, nem tem um entendimento do que representa o planeta. Estamos juntos aqui, irmãos? Então, essa é uma linguagem de oração no Espírito. E é simples, por que eu não trabalhei no entendimento? Porque a maioria das pessoas que eu conheço, elas não oram em línguas porque elas resistem aqui. O seu entendimento a essa prática por não conhecer. Amém? Eu resisti muitos anos. Ouvia e no meu interior. Ah, porque você disse, eu quero isso, eu quero outras coisas, outros dons e tal. Eu vou ler a palavra. Isso. Então, se você não trabalhar sem entendimento, cara, não entra na prática. E diferença. Olha só. Você foi entrar nesse fundamento. Até 9h30, tem 1h05. Tá, vai entrar. Vamos lá. Vamos construir aqui. A gente está falando de entendimento. Agora, uma pergunta interessante. Essa linguagem de oração são perguntas listas. Está disponível todo mundo? Tipo assim, todo cristão. Todos os que creem. Vamos lá. Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não, levanta a mão. Quem acha que não, levanta a mão. Vamos fazer uma votação aqui. Tá. Quem acha que sim e pode me afirmar qual a base que você usa para que sim? Quem acha que não, me afirma qual a base que você usa para que não. Eu vou trazer aqui uma argumentação do que eu creio, por quê, né? Baseado na sua experiência prática, não observância, mas também no entendimento. Ó, não, isso é interessante, muito bom. Muito bom. Vamos construir aqui, esse seminário é para isso, para expressar para noção. Porque a forma como a gente entende vai estar muito, né, diretamente ligado com aquilo que a gente busca também. Estamos juntos também? Então, a resposta da Sônia foi o seguinte: não, porque são o quê? Diferentes dons. Beleza. Quem mais quer contribuir concordando ou discordando? Concordando que todos aqueles que creem em Jesus, essas coisas estão disponíveis para aqueles que creem. Esses sinais estão disponíveis para aqueles que creem. Então, vai estar na base do. Tipo assim, Jesus falou, meu irmão, que esse sinal está disponível a quem crê. Então está disponível a todo mundo. É só crer. Muito bom, também. Mas nós temos uma base bíblica do apóstolo Paulo falando sobre a questão da diversidade de dons, né? Então nós temos bases maravilhosas aqui para a gente construir em cima delas. Muito bom, quem mais? Eu acho que não, porque é isso que eu acho. Eu acho que sim, porque é isso. Quem mais da base? É o mesmo argumento. É o mesmo argumento? Tem a passagem que Deus dá o Espírito sem medida, né? Ó, temos aqui outro argumento. Vamos lá. Busca e encontra, e Paulo fala buscar com os dons, né? Ele não coloca o dom, mas sim os dons. Eu acho que tem a soberania de Deus a dar o dom à pessoa sem que ela mereça, mas existe uma porta para as pessoas se esforçarem a buscar com zelo. Perfeito. Vamos lá, quem acrescenta mais nessa condição aí? Vamos lá, quem mais? Tem problema não, gente. Você falar. Pode falar assim. Aquele momento que o vídeo fica vazio, assim, né? Aquela vazio. O seu meu vai arrebatar o pregador. Tô aqui, você tá meu filho. Oi, irmão Braga, esse é o mesmo grupo, né, irmão? Ele é o líder do meu grupo. Você vai embora? Ele é o líder do meu grupo. Vamos lá! Vamos lá! Essa é a hora. Vai. Vamos lá!
Você pode falar. Se tiver algo para acrescentar, você pode falar. Você quer construir algo aqui? Vamos lá. Vamos construir aqui, diferenciando essas duas coisas aqui. Primeira construção que eu queria fazer antes de entrar nisso aqui é o seguinte. Vamos lá. Irmão, presta atenção nessa ilustração, porque quando esse entendimento veio no meu espírito, quando eu fui ministrado, esquadrinhei, busquei ouvir uns homens de Deus, umas mulheres de Deus sobre isso, para criar esse entendimento, essa é a melhor forma que eu encontrei de ensinar isso e exemplificar isso. Vamos lá. Espírito Santo. Pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é uma promessa do Pai. Amém? Antigo Testamento, Novo Testamento. Como era a dispensação do Espírito do Antigo Testamento? O Espírito Santo, ele habitava nas pessoas? Não. Ele vinha o quê? Sobre as pessoas, especificamente algumas classes de pessoas para o cumprimento do propósito. Sobre o quê? Geralmente? Profetas. Eles eram ungidos, sacerdotes. Nós tínhamos classes específicas de pessoas. Toda vez que Deus levantava alguém, exemplo, Gideão, Juízes capítulo 6. O Senhor chama Gideão, você vai ver os versículos seguintes. O Espírito do Senhor veio sobre Gideão. Beleza? Toda vez que Deus levantava alguém com um propósito, Deus o capacitava como liberando o seu Espírito. Nós tínhamos classes específicas de pessoas, né? Profetas, reis, sacerdotes que tinham um Espírito sobre. Qual é a dispensação do Novo Testamento em relação ao Espírito Santo? O que mudou do Antigo e do Novo? Agora ele está. Paulo fala que nós somos templo, habitação, morada do Espírito. Então a pessoa do Espírito está o quê? Habitando em nós. Beleza, agora acabou isso aí. O que mais que tem? Hã? Além do Espírito Santo estar morando dentro da gente, qual que era a promessa do Pai que Jesus falou? Que o quê? Que eles seriam batizados no Espírito Santo com fogo, e que o Espírito Santo viria o quê? E de repente veio do céu um vento impetuoso e o Espírito veio sobre eles. O Espírito sobre tinha no Antigo Testamento? O que muda? Vou te dizer o que muda. A profecia de Joel. E a partir de agora, o Espírito será derramado sobre toda a carne. Aquilo que era exclusivo para profetas, reis, sacerdotes, agora o Pai traz como promessa para toda a carne. Então, no que diz respeito ao Espírito sobre, o que muda do Antigo para o Novo Testamento era que algo que era derramado sobre pessoas específicas, agora é uma promessa para todos os servos de Jesus. Espírito sobre, amém? E aquilo que não tinha no Antigo Testamento, que foi profetizado, que o Espírito escreveria as leis de Deus no nosso coração, para que a obra de Deus fosse completa. Agora Deus vem habitar em. Então nós temos
dois níveis de atuação do Espírito. O primeiro é o Espírito habitando em mim, morando em que lugar? No meu Espírito. É a pessoa de Deus habitando em mim, dentro. Está disponível para mim também o quê? O batismo do Espírito, que é o Espírito que? Sobre. Vamos lá. Diferença das duas coisas. Uma das representações do Espírito é a água. Jesus disse em João 7:32: aqueles que creem em mim, rios de águas vivas fluirão no seu, referindo-se ao Espírito que receberia aqueles que. Presta atenção. Espírito. Espírito dentro. Estou cheio de água, bebi água. Hã? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Você viu? A água está dentro de Espírito Santo. Estou molhado? Hã? Sim. Agora, Deus que é um Deus de propósito. Por que Deus libera o Espírito, a pessoa do Espírito dentro e a pessoa do Espírito sobre? Qual é a ênfase? Qual é a obra? Vou te dizer. Abre comigo Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Lucas 4:1 diz assim: quem achou? Amém? Vamos lá. Olha o que diz o texto. Jesus, cheio do, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito do deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu. Ao fim do quadro teve fome, tem aqui a experiência de Jesus com o diabo. 14. Jesus voltando do deserto. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para Jerusalém, sua fama correu por toda a vizinhança, ensinava na sinagoga. 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou numa sinagoga, segundo seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram um livro do profeta Isaías e abriu o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre, pelo que me, para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração de vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano do Senhor. Vamos lá. Jesus, cheio do Espírito, é guiado pelo mesmo espiritual deserto. Está falando aqui em dimensão, está falando cheio de pureza, cheio de santidade, cheio da presença do Senhor. Agora, depois de jejuar e orar 40 dias, como ele regressa no poder do Espírito. E a primeira coisa que ele pega é a citação de Isaías, e ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para. A presença do Espírito em nós, o Espírito vai nos guiar, o Espírito vai manter comunhão. Dentro, o Espírito dentro fala de frutos do Espírito, fala de santidade, fala de vida de transformação, fala de uma abrangência do Espírito trabalhando na essência do nosso ser. Agora, quando fala de Espírito sobre, está falando de poder, está falando de unção, está falando de dons do Espírito, está falando de capacitação para exercer as obras do ministério. É por isso que Jesus disse para os discípulos: não sai de Jerusalém sem que vocês sejam revestidos de poder, e então vocês testemunharão. Então, essas duas interações com o Espírito estão disponíveis para todos nós. Primeiro, quando a gente se arrepende, um dos selos da aliança com Jesus é o Espírito morando em nós. Agora, a experiência do batismo do Espírito Santo é para ser buscado por todo crente, né? E a experiência do batismo do Espírito Santo traz liberação de alguns dons esses
são específicos para cada um. Porém, eu ainda não botei aqui a questão da linguagem de oração. Por que eu estou trazendo isso? Porque é importante a gente visualizar isso. Estamos juntos? Amém? Conseguiu mais ou menos visualizar o que eu estou falando? Amém? Amém? Então tá, vamos lá. Então, Espírito dentro e Espírito sobre. Amém. Show. Então, vamos ver um negócio aqui. Jesus disse: Tá, deixa eu ver a diferença aqui. Vamos pegar aqui o sinal de Mateus, Marcos 16. Jesus disse o seguinte: em meu nome, através da fé, vocês vão colocar as mãos em enfermos e eles serão curados. Está disponível a todo mundo? Não. Sim. Está disponível. Através do exercício da fé. Irmão, é o nome de Jesus. Qualquer crente. E na verdade nós fomos chamados para fazer isso. Para todo mundo, não para o mundo. Né? Não, para toda a comunidade que crê, discípulos que creem. O Senhor disse, curar os enfermos. É o nome de Jesus. Isso está dizendo para todos. Pela fé no nome de Jesus. Nós vamos impor as mãos aos enfermos e vamos declarar cura. E veremos um fruto de cura. Está disponível a todos os discípulos de Jesus. Agora, dom de milagre e cura está disponível a todos? Não. Por quê? Porque o dom, ele é uma habilitação específica. A pessoa que vai fluir no dom de cura, vai receber isso, por fé, irmão, você vai ver fruto. Você vai impor a mão, você vai ver, se você orar, você vai ver fruto. Agora, quem recebe uma unção, um dom de milagre ou dom de cura, ela vai ver um nível de frutificação muito maior dentro dessa área. Estamos juntos? Jesus disse o seguinte: desliga toda hora. Jesus disse o seguinte: em meu nome, vocês vão expulsar o quê? Todo filho de Deus pode expulsar demônios? Claro, deve. No nome de Jesus. Irmão, fazer libertação dos cativos. Isso é para todos nós. Isso não é classe, não é algo reduzido, um grupo de... Agora, existe um dom chamado discernimento de espíritos, que vai ser uma capacitação para fluir de uma forma mais específica nessa área de libertação. Estamos juntos? Então aquilo ali vai potencializar a ação dentro dessa área. E pessoas que vão receber um encargo maior dentro desse ministério, muitas vezes Deus vai liberar ferramentas específicas e você vai ver um nível de frutificação muito maior. Agora está disponível para todos os discípulos? Expulsar demônio? Sim, irmão. Amém? Isso é para todos os discípulos de Jesus. Amém? Amém? Agora, quando a gente fala, voltando agora, se tudo for para voltar aqui nas minhas, ele me ungiu. O Espírito Santo está sobre mim, ele me ungiu para. A unção, o dom, é o quê? Para. Estamos juntos? Para, amém? Então, vamos botar aqui, grupo de cá, Espírito sobre. Espírito dentro. Cruz. Dons. Presença. Poder. Enfim, pode fazer uma lista de diferenciação aqui. Agora vamos lá. Linguagem de oração sobrenatural. O que eu quero diferenciar? Eu quero diferenciar o seguinte.
Vamos lá. A palavra fala que existe. Quais são os valores do Espírito? Vamos lá. Variedade de línguas, interpretação de línguas, profecia, discernimento de espíritos, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, dom de curar, milagres, o dom da fé. Todo mundo tem uma medida de fé? Sim. Agora todo mundo tem um dom da fé? O dom da fé ele é um dom que quando o Senhor libera e ativa, ele ativa em momentos específicos para viver situações extraordinárias. Muitas vezes o dom da fé vai acompanhar um dom de milagres. Porque ninguém olha para um morto que precisa ressuscitar e vai dar coragem. Estamos juntos? É necessário uma fé sobrenatural para operar. Diferente da fé natural do dia a dia para crer, irmão do Senhor. Estamos juntos? Então nós temos a fé, mas nós temos o dom da. Vamos fazer a diferença das coisas. Quando eu falo de dom, eu estou falando que é para o fim, para um propósito. Agora, quando a Bíblia fala de linguagem de oração do Espírito, ela fala assim: quem ora em línguas edifica a cidade. Porém, a variedade de língua é utilizado para. Então, hoje eu percebo, já percebo isso há alguns anos, né? E através não só da experiência prática, mas estudar o tema profundamente, ouvir gente do meu lado que fala, eu percebo uma coisa. A linguagem de oração, que eu vou chamar de linguagem sobrenatural de oração, que é essa ferramenta de edificação, ela é uma linguagem de oração do Espírito que está disponível para todos nós, porque o Espírito Santo habita dentro de nós. Porém, existe um dom chamado dom de variedade de línguas, que é algo específico que não são todos que têm. Como se manifesta o dom de variedade de língua? Vou te dizer. Língua como sinal aos incrédulos. O que é isso? É quando Deus ativa o dom, você está falando em língua e um monte de gringo está entendendo você falar na sua língua natal. Uma outra forma que esse dom se manifesta com esse ministro que flui isso, eu oro por isso. Existem pessoas que têm esse dom de variedade de línguas e elas pregam o evangelho no dialeto que for, na língua que for, é só pisar no país que o Senhor cultiva e ela fala fluentemente a língua. Terceira forma, língua seguida de profecia. Quando o dom de variedade está operando, o Espírito Santo geralmente ativa alguém para interpretar e gerar uma mensagem para a igreja. Todos esses são para o outro, não para si. Essa é a diferença. Então, a linguagem de oração do Espírito, irmão, é para edificar a minha vida e a sua vida disponível para todo mundo. O dom de variedade não. É um dos dons do Espírito que algumas pessoas vão receber, outras não. Isso conforme a graça de Deus, para buscar os dons. Cada um vai receber um nível de dom do Senhor. Estamos juntos? Que foi o que se deu lá no momento do Pentecostes. Isso. Momento do Pentecostes. Sai e interpreta. Então, para a gente vivenciar essa dinâmica prática de ver o dom de variedade fluindo com interpretação, a gente já passou por muito ambiente junto. De variedade e interpretação. E da linguagem normal que a gente usa no dia a dia. A gente sabe que são coisas diferentes. A gente tem essa experiência prática dentro de casa. A gente já viu essa ramificação de diversas formas, se manifestando no campo do dia a dia, enfim, segundo a vontade de Deus. Então eu consigo diferenciar, não só por ler, não só por estudar, mas também por ver a experiência prática se manifestando nesse sentido. Estou fazendo essa volta toda para quê? Para trabalhar a sua mentalidade, para mostrar que existe uma ferramenta de edificação poderosa que está à disposição da sua vida. A minha esposa era alguém que resistia às línguas. Eu passava, chama ela ali. Quantos anos que ela resistiu? Minha esposa ela é bem razão. Ela é bem razão.
Então, chama. Eu explorei a razão. Então ela questionava. Enquanto ela não entendia, ela falou: não quero. Não entendo, não quero. É isso. Amor, responde para mim rapidão. Bate e volta. Você. Ah, veio aqui e ficou melhor. Vamos lá. Qual era o seu pensamento antes sobre a oração em línguas? Você questionava? Você resistia? Você resistia? Sei o quê? Resistia? Sim. Na verdade, eu sempre fui muito racional, né? Desde pequenininha na igreja e sempre via a movimentação. E aí, quando fui crescendo, fui entendendo um pouco mais o que funcionava. Mas, para mim, não era a oração em língua que era o batismo do Espírito Santo. Até hoje não é, né? A gente sabe que não. Mas eu achava, tipo assim, eu já sou batizada no Espírito Santo, não preciso falar em línguas, né? Beleza. E ficava resistindo dentro de mim, eu não preciso, porque eu já sou batizada no Espírito, e isso não é só uma revelação para todo mundo que é batizado. E aí eu lembro que fui assistindo ministrações, fui sendo ensinada, porque a oração em línguas, né, no nosso meio neopentecostal, era muito no mover, né? Então, tipo assim, Senhor, tá no mover, né? Não tô falando em língua não, tô querendo falar não. E eu não vou falar, né? Não é pela emoção. E eu ficava esperando que em algum momento o Senhor me relatasse e eu falasse línguas assim com todo mundo. Mas aí o Senhor foi me ensinando: filha, você não vai falar línguas por conta de uma emoção. As línguas, né, elas são algo realmente que você, com fé, né, ora em língua, que você não precisa entender, porque isso não foi feito, né, para um homem entender, mas para o Espírito orar através, né, dessa fé. Porque é como se fosse uma oração, né, realmente por fé. E até porque a gente realmente não sabe orar como deve, né? Quem intercede por nós é o Espírito Santo. Então, aí o Senhor foi me orientando. E aí o Senhor me desafiou, vamos dizer assim, né, a orar em línguas, não repetindo o que eu escutava. Aonde você falou pela primeira vez? Não lembro. Foi lá no F-Group? Naquela dinâmica? Ah, de liderança, foi. Foi? Você levou o Não foi ao fim, foi. Da galera. Congresso. Deixa eu abrir uma. Olha só. Olha o que a gente foi ouvir de ministro dos Estados Unidos. Não, um cara assim, sinistro, assim, muito de Deus. O cara. Sim. Enfim, o cara chegou com um treinamento de liderança para pastores líderes. Para ministrar vários dias. Na hora que ele foi pegar o treinamento. Eu tava esperando ouvir dele, tipo assim: líder, né? Vocês têm que ser, tem que fazer. Não. Ele falou assim: a gente só fala na língua de hoje. Eu falei: o quê? Não. Ele falou assim. Não, ele falou assim: treinamento pastor lindo. O cara veio com material. Esse cara é intenso da. Aula Luz, Core, tem um monte de livro. Core em russo. Aí, líderes do Brasil, pastores. Aí eu falei assim: quanto tempo vocês gastam na língua? Quem que é a língua? Aí eu falei assim: Brasil, vocês deram a oração em língua pra gente. Vocês são livres na hora em língua? Aí todo mundo ficou olhando assim. Aí falou: não, parou esse treinamento de liderança. 2 horas no língua, vamos. Treinamento de liderança. Praticar oração em língua. 2 horas. Aí foi nessa oração também. Nesse dia que ele falou que a gente só ia orar em língua, eu falei: então tem que orar, né? E aí ele deu uma fundamentada no início. Ele falou assim: oração em língua é para todo crente. E vocês, mesmo que, né, alguns tenham dificuldade, peçam ao Senhor para que orem. Ela não ouviu, tá? Não ouviu. A gente vai ensinando isso. E aí, então ele falou pra gente pedir ao Senhor. Eu falei: Senhor, então me ensina, né? Eu quero aprender também. Eu só foi realmente soprando coisas no meu interior. E assim, é mais normal, né? Mais simples do que a gente imagina. E a gente coloca um monte de coisa. Ai, vou falar o quê? Charaba? Não, não é assim, tipo, só vai abrir a boca. Deu tchau, né? Deu um monte de tudo, né? Já viu o irmão? O irmão falou: a minha mãe interpreta. Eu vou gravar minha língua pra minha mãe interpretar. Aí, eu tive uma experiência, eu tive uma experiência, né, de interpretação. Também, sim, foi um muro que caiu na minha frente, né, porque é algo realmente sobrenatural. E aí, uma vez no monte, com jovens, o Senhor foi me dando
durante alguém que estava tendo a variedade de línguas, né? Acho que ele explicou aqui, não explicou? Aí a pessoa estava em variedade de línguas e eu comecei a ver imagem na minha mente. Via bandeira, via coisa, via gente, via um monte de coisa. Gente, isso não é normal, Senhor, o Senhor quer falar alguma coisa? Na hora que eu perguntei na minha cabeça, Senhor, o Senhor quer falar alguma coisa? Aí ele virou pra mim, Sara. Eu falei, entendi, não, o Senhor quer falar. Aí ele foi falando e eu fui, gente, estou vendo aqui isso, novo, algo representando. E eu não estava vendo o que ele estava fazendo, estava de olho fechado só, vendo o que o Senhor me mostrava. E ele estava orando por pessoas. Então, cada coisa que eu falava representava, eu não, representava algo sobre a vida daquelas pessoas. E muita coisa se cumpriu até hoje, a gente vê as provas se cumprir. Que eu não sei quais são, não lembro. Né? E aí, quando o Senhor foi me ensinando essa questão de falar, e eu não falava língua, eu tive a interpretação, uma experiência que foi muitos anos, acho que eu nem namorava com você, né? E a gente já era casado quando a gente foi para esse congresso de liderança. E aí, nessa experiência foi a mesma coisa. O Senhor falou assim, eu vou te ensinar. Abre sua boca. Literalmente, gente. Eu abri a boca e então tô aqui. E aí eu fui assim, e o Senhor foi soprando coisa. Aí eu comecei a fluir. E na hora, né, que a gente começa a falar, a gente não tem entendimento, a gente não vai ter, graças a Deus por isso. E é algo realmente fluido. Você começa a falar assim. E do nada não sai sílabas que pra você é lá, babá, mas que para o Espírito Santo são verdades declaradas sobre coisas, ambientes, lugares, né? Que a gente não precisa discernir. Então é isso. Obrigada pela oportunidade. O senhor usa essa ferramenta de edificação? Muito, assim. Não tanto quanto eu gostaria, mas o Senhor já me desafia pelo menos orar 30 minutos por dia. Se eu estou conseguindo, né? Mas assim, claro, no momento da rotina do lar, botando as meninas para dormir. Mas assim, vejo uma diferença bem grande em relação à minha vida espiritual, né? A minha disciplina espiritual antes e agora. Obrigado. Pastor, quando Sara falava, você falava no meu coração o seguinte, que se no nosso meio tiver alguém que tenha resistência, igual eu tive, igual Sara sempre, para que a gente esteja orando. Não, a gente já faz um ambiente de oração, e a ideia é essa mesmo, trazer entendimento para a gente ir tirando as resistências que é mais fácil. Posso dar minha experiência com a questão do batismo do Espírito Santo? Não, meu batismo do Espírito Santo é muito específico. E. No meu batismo do Espírito Santo, assim, foi claro a liberação do dom que teve. Porque a partir do meu batismo do Espírito Santo, eu comecei a ter muita experiência com o dom de discernimento do Espírito. Muito. O Senhor mostrou uma cidade de Macaé desnudada espiritualmente. Tipo assim, meu pós-batismo do Espírito Santo. Eu tive uma experiência com o dom de poder. Mas eu não falei em línguas. Só que já era de um tempo que às vezes eu ia para o lugar da oração, eu sentia o desejo de falar em línguas. Eu sentia as palavras de Deus e eu fazia o quê? Só da minha? Cara, de cabeça. Então você não dá. Eu tenho certeza que pode ser o caso de muitas pessoas aqui. Às vezes está no lugar de oração, no ambiente de oração, as línguas já vêm, mas você não fala. No início vai falar um negócio meio doido, né? Xará. Mas, assim, a medida que for praticando, você vai gastando mais tempo, né? Enfim, né? Até poder usar isso aí como uma linguagem mesmo que você usa no cotidiano, simples, efetivo, está produzindo um fundo de edificação. Quem quer falar agora depois de tudo isso? Eu creio que a dúvida de alguns irmãos também pode ser que se o dom de falar em línguas é uma evidência do batismo do Espírito Santo. Deve ser uma dúvida de alguns irmãos. Nós temos diversas escolas. Nós temos nossos irmãos bem pentecostais que criam dessa forma. Muito tanto. A galera assim, não é roxa assim, pensa. Só vai batizar bem família. Assim, a experiência um pouco mais amostragem equilibrada é que uma das evidências do batismo do Espírito Santo é a liberação de dons do Espírito. Qual dom? Aí, meu Deus. Liberação de dons. Entendeu? É um batismo de poder que traz ativação do seu espírito de dons. É uma liberação de unção. Algumas coisas mudam quando às vezes a pessoa imagina, às vezes tem um pouco
mais de timidez, cara. Quando acontece uma liberação do Senhor, você tem um pouco mais de ousadia, de ímpeto para fazer a obra do Senhor. É uma capacitação para a obra do ministério, né? Então, está disponível a todo mundo. Irmão, as coisas de Deus são simples, tá bom? Eu estou querendo aqui ter não sei se eu compliquei ou se eu simplifiquei. Eu compliquei ou simplifiquei? Simplifiquei? Porque assim, irmão, é simples as coisas de Deus. Eu não quero que você fique assim, Eu acho que são dois pontos-chave que, na minha cabeça, ficou claro, é essa questão do dom de línguas e a língua como uma ferramenta de edificação. Perfeito. Falar línguas como uma edificação. Eu não conseguia fazer essa diferença, essa separação, vamos dizer assim, de forma bem clara na minha cabeça. Até porque quando você lê 1 Coríntios 12:14, dá um mundo. Porque tem hora que o apóstolo Paulo está falando de uma forma que dá a entender que é algo para todo mundo. E às vezes ele está falando como se fosse uma parada específica. Aí você fica assim, se você não fizer essa construção, você fica meio, né? E tem, tipo assim, no contexto também de Coríntios, é mais a questão de ordenança no culto, né? Porque tinha muitos dons e a questão que a galera pregava, pode falar em línguas em público. Entender que o contexto, o apóstolo Paulo fala, se não tiver ordem, vai uma bagunça, ninguém vai entender nada. Não, a igreja de Corinto, ela diz respeito aos dons, ela era muito ativada. Ao ponto do apóstolo Paulo ter que dizer assim, não, profetiza de cada vez. Vamos botar ordem na casa. Agora, quanto ao desenvolvimento de vida comunitária e de frutos do Espírito, irmão, o negócio era bem sério, era divisão, pancadaria, ele dá umas repreendidas fortes assim na conduta cristã da galera. Então o que a galera tinha assim, de um nível de bom, assim, no sentido de ter alcançado um lugar legal na busca dos dons, a nível de frutos, tá? Precisando melhorar. Qual é o ponto, irmãos? O que a gente precisa buscar? Repete comigo essa palavra. Equilíbrio. É a palavra. Nós precisamos dos dois, nós precisamos do Espírito dentro do Espírito sobre, dos dois. O que é equilíbrio entre frutos e... Amém? Frutos tem a ver com quem eu sou, a construção da vida de Cristo em mim. Agora eu preciso dos dons para manifestar as obras de Deus ao mundo, para testemunhar o Evangelho no mundo em trevas, amém? Então eu preciso. E que Jesus é esse equilíbrio, amém? Entre santidade e poder. Então, enfim, irmão, essa construção toda. Tem alguém que está bugado, tem alguém que fala assim, eu não acredito em nada disso, resisto mesmo, não tem problema, você pode pensar dessa forma. Até que o Senhor trabalhe um pouco mais e te traga revelação pessoal, não tem problema você pensar assim. O objetivo aqui é só tentar construir e mostrar, gente, existe algo que cara, pensa que se eu utilizar, está disponível para mim. Você pode chegar em lugares de maturidade em Deus de outras formas? Não pode. Tem irmãos excepcionais, presbiterianos, batistas, que estão em um lugar muito bom em Deus, que nem crê. Os dons existem. Estamos juntos? Mas conseguiu chegar a um lugar legal de edificação. Só que eu sou do tipo que pensa assim, cara, se Deus deixou algo para mim, eu quero tudo que Deus deixou para mim. Amém? Eu quero. E na minha vida para não. Posso abrir aqui que tem feito toda a diferença. Verdade. E principalmente no aspecto. Eu quero enfatizar esse aspecto aqui. Como uma arma de defesa. Efésios 6 fala das armaduras espirituais. Capacete, coragem, cinturão da verdade, escudo da fé, espada do Espírito, sandálias do Evangelho da Paz. Aí no final fala bem assim. Vamos falar no final. Orando em todo o tempo. E outras palavras, eu posso falar, por exemplo, quer tomar a mão de Deus?
Você vai ver uma proteção espiritual na sua mente, coração, apagando os dados. Pode. Sempre é espírito. Ele mora aqui, cuida ali. Tem 3 tipos de manifestação: Espírito Santo do homem e o espírito enganador. Tem gente também que pode na alma. Não, deixa eu não falar, senão eu vou confundir quem está querendo entrar no negócio. Vou nem entrar nisso. Não, mas a pessoa pode simplesmente chegar e falar: vou imitar porque eu estou fazendo. Não é assim, não é aquele negócio, precisa Deus abrir o céu, ver um anjo colorido e uma bola de fogo no meu peito. Nem precisa tudo. Se você quiser fazer doideira, faz, nem precisa tudo. É o simples, sobrenatural é simples. O sobrenatural é simples, Jesus é muito simples. Eu queria compartilhar assim, uma experiência de uma amiga minha. A gente assim, foi na igreja bastante tempo juntas, né? E a gente estava participando de uma clínica da alma que acontece em uma igreja aqui em Macaé. Aí, não tem assim, essa questão de meninice, sabe, da parte dela. Ela ora em línguas, ela fala em línguas. Sim. E aí, numa oração, a gente estava orando e ela começou a falar em línguas. Só que a oração não finalizou, a gente sentou no banco e ela foi conversar comigo, eu acho que se ela queria ir no banheiro ou beber água, e ela continuou falando em línguas. E ela não conseguia parar. E ela começou a ficar muito desesperada e ela olhava para mim me pedindo socorro, só que em línguas. E ela não entendia. E ela assim, começou a chorar e não sabia se chorava, se sorria, pedindo socorro porque ela não conseguia parar. Aí eu chamei a pastora. E a pastora falou: olha, eu não sei o que está acontecendo, mas deixa o Espírito Santo trabalhar. Se não é ela parar de falar agora. Mas foi algo desesperador para ela, na verdade. Só que aí depois dessa palavra, talvez seja pela questão do Espírito Santo da oração, né? Talvez. Não, sim. Veja bem. Conheço pessoas também que o momento que foi tocado por Deus nesse nível, às vezes orou tanto para receber que quando foi tocado veio com juros de correção. Veio um combo, entendeu? Veio um combo tão forte. Acontece isso, irmão. Às vezes também, entendeu? Deve acontecer. Veio um combo tão forte que a pessoa está ali e não anda. Entendeu? Você está entendendo? Então, assim, acontece também. A palavra fala que o Espírito é sujeito ao profeta? Sim. Isso está falando que é o Espírito Santo que é sujeito ao profeta? Não. O Espírito humano. Então assim, irmão, o meu Espírito é sujeito a mim. Eu posso fazer doideira, eu não vou dizer que eu estou fazendo doideira de forma incontrolável. Eu tenho, não. A forma de produzir eu posso, se eu quiser me segura. Agora, acontece às vezes, sim, o Espírito Santo tomar e a pessoa, vamos botar assim, e além do perder um pouquinho do corpo, acontece sim. Ela falou que o desespero. Ele não tinha controle sobre a experiência que ele teve de sair de um lugar e aparecer no outro. Ele controlava o que ele passou, Felipe? Controlava? No meio do. Quando o Espírito Santo veio, pegou ele, chamou ele no meio e falou: volta. Não. O Espírito Santo tomou ele, meu irmão, levou quando ele estava pegado. Estamos juntos? Então, sim, pode acontecer de vezes ter um transbordado do Senhor e a pessoa vem ali. Acontece mesmo. E se acontecer também aqui, eu oro para que aconteça mais um negócio deles. Amém? Vamos lá. Quem mais quer falar? Vocês querem falar? Eu queria orar, mas vocês querem falar. A minha experiência de línguas é bem interessante compartilhar com vocês. Nosso batismo do Espírito Santo. Quando eu estava buscando muito, né, com o pastor Vitor na época, eu lembro que ele já havia sido batizado, já orava em línguas, né? Ele ficava ali, vendo ele orando em línguas, e eu ficava perguntando: poxa, eu também quero orar em línguas, né? Eu quero também receber esse dom do Espírito, ser batizado do Espírito Santo. Já havia sido batizado nas águas, ou não? Agora eu quero dar esse passo, quero ser batizado do Espírito Santo também. Eu comecei a buscar. E eu lembro, não sei se foi o pastor Vitor, se foi
foi outro irmão, que passou a pregação do Antônio Cirilo, adoração, assistam, adoração como arma de defesa. Aí eu chamei um jovenzinho lá em casa na época, vamos assistir essa pregação. Aí tá lá assistindo a pregação, e eu colocando uma fé naquela pregação, naquela palavra, e meu coração começou a se aquecer. Se aqueceu de tal forma que eu comecei a orar e liberar algumas palavras, né? Eu ficando cheio de alegria, a alegria do Senhor começou a tomar conta do meu coração, e eu orando, com as palavras vindo. E eu lembro que no mesmo dia teve um culto. E esse irmão, ele também começou a orar em línguas naquele momento. E ele iria adorar, ele iria ser o ministro do louvor daquela noite. Então Deus tomou ele lá no altar, durante a ministração do louvor, e Deus me batizou com fogo à noite. Eu recebi a oração em línguas, né, pela tarde, à noite com fogo, e eu lembro que eu também não consegui controlar, Miriam, não consegui controlar. Que veio rajadas e mais rajadas de língua, orando, que desceu um intercessor que era desse tamanho, Robson. Ele desceu lá da galeria lá, igual um jato. Veio aqui embaixo me abraçar e ministrar mais e mais, e eu estava quase explodindo por dentro. Então, gente, busque com o dedo, os dons, tá? Você ainda não é batizado com o Espírito Santo, busque ser batizado com o Espírito Santo para você andar no poder de Deus, né? Na capacitação que Deus te dá para exercer o ministério, para sinalizar o reino de Deus na terra. Amém? Isso é fundamental para a nossa caminhada. É a palavra de Jesus: permanecer em Jerusalém até que sejais vestidos do alto. Amém? Pelo poder do Espírito Santo de Deus. Eu deixo um livro também, com certeza o pastor Vitor vai recomendar para vocês, não sei se está ali na mesa, que é o livro do Luciano Subirá, que vai fundamentar muito bem, né, de forma teológica, de forma bíblica, o que é a oração sobrenatural do Espírito. Tá? O nome do livro é Linguagem Sobrenatural de Oração, Orando em Línguas, do Luciano Subirá. Tá bom, amado? Deixa essas recomendações, a pregação de Cirilo, o livro e a busca por mais de Deus. Amém? E Josi ainda não havia sido batizada no Espírito Santo quando eu a conheci. Ela queria ser batizada, sabe o que eu fiz? Recomendei, né? Ela estava vendo lá no Piauí, recomendei a pregação de Cirilo. No mesmo instante que ela assistiu, ela já fez uma chamada de WhatsApp comigo orando em língua. Eu não entendi nada, se nem glória a Deus. Irmão, se já tivesse essa pregação do Cirilo lá no Pentecoste, nem precisava ficar 10 dias esperando botar uma pregação do Cirilo. Obrigado, não é essa pregação, é a adoração como Alves ele fez, ele falou justamente sobre isso, sobre essa necessidade de receber e falar, então ele estimula, né, as pessoas a falar e tem ali uma liberação do Senhor. Deixa eu fazer uma pergunta aqui só para fundamentar aqui. Só essa questão do Espírito dentro do Espírito Santo. No momento que os discípulos de Jesus receberam o Espírito Santo? Oi? Que momento que os discípulos de Jesus receberam o Espírito Santo? Se eu estou perguntando é porque tem pegadinha, né, irmão? Plano? Acho que é quando fala que Jesus soprou sobre eles o Espírito, soprou sobre eles o Espírito. Sobre, vamos dizer assim, essa manifestação visível do Pentecostes, mas geral. Mesmo Deus que soprou na Só para dizer a diferença disso. Atos 2, os discípulos receberam o batismo de poder, recebendo o investimento do poder do Espírito, amém? Agora, o Espírito só é liberado para habitar dentro, depois da morte e ressurreição de Cristo. E sabe quando isso aconteceu? Eu vou ler para vocês, você pode ver depois. João capítulo 20, versículo 21 e 22. Jesus já morreu, já ressuscitou, aparece aos seus discípulos.
Disse-lhe Jesus: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. Naquele momento, o Espírito Santo passou a habitar dentro deles. E a experiência é diferente disso. Atos 2, batismo do Espírito Santo. Amém? Irmão, minha intenção nessa noite era tirar tempo de falar doideira aqui, né? 9h15. Hã? Ah, não, você agora 9h30 a gente pode. Vou gastar um tempo por assim. Gastar um tempo que a gente tem aqui até 5 horas da tarde comigo. Que é o horário de nossa eu queria tirar um tempo. Então, irmão, vamos lá, pelo menos uns 20 minutinhos, né? Vamos dar uma.